quietinho para o áudio pegar bem. Olha só, vocês peguem a apostila de vocês lá na página 20 agora, página 20, tá? A gente vai falar agora do Alexandre Magno ou do Alexandre o Grande. Então, assim como o pai dele, né, ele começou a expandir o território. E tem uma coisa assim que vai facilitar. Os persas, lembram da Guerra do Peloponeso? Que os persas queriam dominar a Grécia? E aí, dos 300, que tem até o filme 300 que a gente falou, que os 300 morreram, os 300 guerreiros espartanos, mas no final, Sim. os persas foram expulsos da Grécia. Aqui, os persas vão tentar de novo dominar os gregos. E o exército do Alexandre Magno, filho do Filipe, que agora vai dominar essa região, vai contar com o apoio dos gregos. Olha só, primeiro, os gregos não curtiam os macedônicos. Primeiro, os gregos tinham preconceito com os macedônicos. Depois, percebendo o poder que os macedônicos tinham, se juntaram a eles contra os persas. Então, macedônicos e gregos expulsaram os persas. Gente, isso deu muito crédito para o Alexandre. Vamos combinar. Mostrou que o exército era forte, tá? E o Alexandre começa a dominar uma região muito grande. Olha só, gente. Olha no mapa. No mapa a gente vai ver as conquistas de Alexandre Magno, tá? O que está em vermelho, tá? Ó, em rosinha é Macedônia. Em laranja é o Império de Alexandre. Tá? Olha só, da Macedônia, olha o império que ele dominou, gente. Ele domina parte da Europa, certo? Todo o Oriente, gente, ele chega lá na Ásia, olha, a Europa toda, ali, parte da Europa, né? A parte leste da Europa, chega na Ásia e vai até o Egito, né? A Biblioteca de Alexandria é porque o Alexandre Magno funda uma cidade, que é a cidade de Alexandria, que era um grande centro de pesquisa, um centro cultural, que era o que ele valorizava, essa questão do conhecimento. Mas eu quero que vocês tenham ali, percebam o domínio, tá? Do Alexandre Magno, certo? Então, ele foi o domínio dele, com a morte do pai, o domínio dele aumentou de forma gigantesca, tá? E ele, quando que esse domínio começou a acontecer de forma forte? Quando ele apoia os gregos contra os persas, ele ganha muita credibilidade, tá? E aí ele começa a conquistar os territórios. A Ásia, ele chega até a Síria, ao país sírio hoje, né? A Palestina, o Irã, tá? Até a Índia. Ele sonhava chegar na Índia, tá? E eles conseguiram chegar. Ninguém tinha chegado na Índia ainda, tá? Era o sonho dele. E ele conseguiu realizar o sonho dele e chegou na Índia, tá? Ó, agora vamos lá para a gente fazer juntos o troca de ideias abaixo do mapa, ó. A prof vai explicando e vocês vão fazendo as anotações. Tem uma pergunta. Pode perguntar, Otávio. A Macedônia, eles falavam que língua? Então, eles falavam grego, tá, Otávio? Também? Não eram muito, eles sofriam preconceito com os gregos, né, por parte dos gregos. Os gregos diziam que eles não eram gregos, mas a língua deles era o grego. Então, olha só, no letra A e letra B, ali a gente vai discutir, a prof vai explicar e vocês já vão fazendo as anotações. A letra A diz assim: qual a importância de Alexandre Magno, tá, para a Macedônia? Primeiro, o que ele fez? Ampliou o império. Olha ali, tá? Perceba ali em rosa que é a Macedônia, tá?
e toda a ampliação do império. Então, a primeira coisa importante que o Alexandre Magno fez foi ampliar o império, certo? Outra coisa importante para vocês anotarem. Então, a primeira coisa que vocês vão anotar, pode fazer asterisco, gente. Eu vou falando os tópicos, aí vocês vão anotando, tá? Então, o primeiro tópico importante, sabe o que a prof vai fazer aqui? Peraí. Eu vou abrir aqui o quadro e aí eu posso ir digitando, que eu acho mais fácil, né? Vamos ver aqui, texto. E aí vocês vão acompanhando. Tá? Eu acho mais fácil, né, gente? Porque daí a prof também fala um pouquinho mais devagar, né? Então, ó, nós vamos fazer a letra A lá da página 20, certo? Então, ó, primeira importância do Alexandre Magno. O que eu falei lá? Ampliou o império. Isso mesmo. Ampliação. Vocês podem colocar expansão também, tá? Do império, certo? Ou expansão do império. Vamos lá. Segundo tópico. Se ele expandiu o império, ele teve o quê? Contatos comerciais e novos contatos culturais. A partir do momento que eu amplio o meu império, eu conheço outros territórios, eu conheço outras culturas. E isso é muito, muito legal e muito importante, tá? Então, eu vou anotar ali, ó. Trocas culturais. Tá? Eles vão chegar no Oriente, gente. Eles vão chegar na Índia, onde ninguém tinha chegado ainda. Então, é uma cultura muito diferente. Produtos que eles nunca tinham visto, línguas diferentes, aspectos culturais, religiosos, condições, tudo muito diferente. E essas trocas culturais, elas são muito importantes. Certo? Ó, trocas culturais. Aí vamos botar aqui, contato, que é muito importante, com o Oriente, tá? Não esqueçam disso, contato com o Oriente, né? O mundo oriental, né? Que era muito diferente do mundo ocidental. Ó, lembra que eu falei para vocês que o Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, né, pelo domínio de território, ele teve aula com Aristóteles e valorizava muito os aspectos culturais. Então, com o crescimento do Império Macedônico, o que aconteceu? A difusão que espalhou, certo? Da cultura grega, ou seja, a cultura grega foi espalhada para o mundo, as pessoas tinham contato com a cultura grega, e isso foi, tipo, acho que é um dos legados mais importantes do Alexandre, além de valorizar o conhecimento, de construir uma biblioteca de Alexandria, que valorizava a pesquisa, gente. A gente está falando da antiguidade, a gente está falando de alguém que valorizava a pesquisa, valorizava o conhecimento lá na antiguidade. Então, isso é muito legal, certo? Prof, mas também teve a difusão da cultura grega com a oriental e a ocidental? Sim, ele trouxe aspectos do Oriente para o Ocidente e levou aspectos do Ocidente para o Oriente, certo? Ó, outra coisa importante que eu vou colocar aqui, ó. Ó. Foi o que o Henrique acabou de falar.
Ó, Europa. Ó, introdução de traços culturais orientais na Europa. Assim como o Alexandre levou as culturais da Europa para o Oriente, ele trouxe do Oriente para a Europa, certo? Então, houve essas duas situações. Então, olha como foi importante, tá? Gente, tem pesquisadores que dizem que o Império Macedônico foi maior do que o Império Romano. O Império Romano a gente estuda como o maior império da história. Tem pesquisadores que dizem que o Alexandre Magno, o império dele era maior do que o Império Romano. Mas ainda boa parte dos pesquisadores concordam que o Império Romano foi o maior império da história, mas um grande concorrente é o Alexandre o Grande, ou seja, o Império da Macedônia. Só que eles são muito diferentes, a gente vai perceber, a gente vai estudar o Império Romano e vai ver que tem uma diferença muito grande da forma de dominação, principalmente, né? Que o Alexandre exercia e que o Império Romano exerce, né? O Império Romano vai se usar de violência, vai dominar as regiões, é bem diferente da forma diplomática e da valorização do conhecimento. Então, por exemplo, Alexandre chega na Índia, vou dar um exemplo aqui, que era o lugar que ele mais sonhava chegar. Quando chegar lá, quando ele chegou lá, ele não impôs a sua cultura, ele não impôs a sua língua, ele aprendeu com os indianos. Entendam essa diferença? O Império Romano, ele dominava uma região e ele queria impor a sua cultura. Ah, e a gente vai ver isso depois na próxima unidade, certo? Então, letra A, ali do mapa, tranquilo, gente? Sossegado? Muito bem. Então, a prof colocou aqui para vocês anotarem que eu achei melhor, né? Aí a letra B, para que locais Alexandre levou a cultura grega? Gente, ele levou a cultura para onde? Para a Ásia, ele levou a cultura para o Egito, ele levou a cultura Europa. para a Europa, ou seja, espalhou, olha só, por quantos continentes, tá? Então, levou, espalhou na Europa, depois da Europa, Ásia, África, né? O que a gente pode botar mais aqui? Lá na Ásia, aqui, ó, a gente pode colocar lá o Oriente Médio, tá? A região do Oriente Médio, que é o Iraque, o Irã, tá? A Síria, essa região é do Oriente Médio, tá? Na Ásia. Ah, e chegou na Índia. Bom, não posso esquecer que também é a Ásia, né? Mas era o lugar que ele mais queria chegar, era na Índia, tá? Então, espalhou a cultura pela Europa, chegou a 3 continentes, chegou a 3 continentes o domínio do Alexandre Magno, tá? Não pode ser fraco o homem, né? Para conseguir dominar tanto território. O Alexandre Magno, ele morreu super jovem, tá, gente? Ele tinha 33 anos quando ele morreu, tá? E a morte dele é uma incógnita, ele foi passando mal, algumas pessoas dizem que ele comeu alguma coisa, outras pesquisadoras dizem que ele morreu de tifo, que é uma doença bacteriana, era muito comum na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, é uma incógnita ainda a morte do Alexandre Magno. Então, tudo isso que ele dominou até os 33 anos de idade, certo? E tem algo que aconteceu na vida dele, ele tinha um amigo, tá? Eles eram bem amigos, e ele acabou matando o amigo dele. Eles discutiram, e ele tinha uma lança na mão, e ele jogou a lança, e a lança atravessou aí o amigo dele. Ele acabou assassinando esse amigo, e de que isso incomodou muito ele. Foi uma coisa que sofreu muito a perda desse amigo,
por conta de uma discussão que tinha na mão, acabou que era um dos melhores amigos dele, né? Esse negócio que você escreveu aqui embaixo é também da A ou já é a Não, B? é da B. Esse aqui é da B, Tá. letra B. Ó, letra B. Todo mundo anotou, gente? Todo mundo anotou? Podemos continuar? Sim. Tá bom. Sim, prof. Então tá bom. Olha só. Na página 21, depois eu vou pedir para vocês abrirem o RA, certo? Vai falar aqui, essa forma que vocês estão vendo aqui, mostrando um exército, tá? Do Alexandre. E esse exército era chamado de falange. Ele inaugura uma nova forma do exército se comportar. Obviamente que esse novo comportamento do exército exerce um poder muito grande e eles vão conquistar muitos territórios por conta dessa forma de posicionamento do exército, tá? Era chamada de... Ali do lado tá o nome certinho, de falanges, tá? Então, falanges macedônicas. Era composta por soldados de infantaria, armados com longas lanças, espadas, punhais e escudos, e de cavalaria. Então, eles estavam sobre o cavalo. E qual era a diferença dessa falange para um outro exército? Eles tinham uma lança que era gigante, era muito grande. Então, eles ficavam posicionados sobre o cavalo, com o escudo e com essa lança que era muito grande. Então, essa lança tinha um diferencial das outras lanças dos outros exércitos, que era o comprimento dela mesmo, tá? Ou seja, era o tamanho dela. Por quê? Esse tamanho fazia com que, se o exército inimigo se aproximasse, tá, eles conseguiam ter esse ataque e, pelo tamanho da lança, de forma mais distante. Isso facilitou, durante os conflitos, eles conseguirem ganhar inúmeros conflitos por conta da forma que eles se organizaram. É a mesma coisa a gente pensar nos 300 espartanos. Tá, todos eles morreram, prof. Sim, todos eles morreram. Só que eram milhares de persas. E eles conseguiram fazer, eles criaram uma estratégia que eles conseguiram fazer com que esse exército persa demorasse, tá? Até chegar. Ou seja, eles contribuíram, e muito, se não fossem os 300, para que os gregos ganhassem a guerra contra os persas. Certo? E aqui as falanges da mesma maneira. Então, eles estão a cavalo, certo? E com uma lança muito maior, que está mostrando aqui na imagem do quadro, tá? Mostrando as falanges do exército macedônico, certo? Então, olha o que o Alexandre fazia. Eu acho que ele era extremamente esperto, né? Toda vida que ele dominava um território, quem conseguia dominar eram os soldados. Então, ele estava sempre à frente do exército, tá, gente? Ele era alguém que estava sempre à frente do conflito, à frente do exército. Mas que, para que os soldados deles ficassem bem felizes, toda vida que ele conquistava um território, tá, ele mandava bebidas, ele mandava alimentos. Gente, vocês viram o tamanho do território dominado? O Alexandre não consegue estar com o exército em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, o exército dele vai dominando, o Alexandre vai estar num lugar específico e parte do exército pode estar em outro. Então, o que ele fazia? Quando chegava até o ouvido dele, olha, o teu exército lá na Ásia dominou mais um território. O que ele mandava para lá? Ele mandava alimento, ele mandava bebida, ele mandava tudo para que os soldados comemorassem a vitória, para que os soldados ficassem felizes, tá? Para que os soldados fossem incentivados a cada vez mais ganhar mais territórios. Era esse o objetivo deles, tá? Então, quando eles dominavam um território e eles tinham outros deuses,
o que o Alexandre falava para os seus soldados? Olhem, vocês chegaram num território diferente e agora vocês, quando vocês chegarem lá, o que vocês vão fazer? Era a orientação do Alexandre. Vocês vão cultuar os deuses daquele povo. Tipo, no primeiro momento, os soldados falaram, como? Mas nós não acreditamos nos deuses deles. Não interessa. Me ouça. Domina um território. O que vocês vão fazer? Cultuar os deuses deles. Porque era uma forma de mostrar para aquele povo o respeito que eles tinham com eles. E a questão religiosa é uma das mais importantes. Então, olha a estratégia do Alexandre. Lembra que a gente falou lá do pai dele, que era diplomático? O Alexandre, da mesma forma, dominava um território, incentivava os seus soldados, por isso que ele conseguiu conquistar tantos territórios, gente. Os soldados não se revoltavam contra o Alexandre, porque toda vida que eles ganhavam, eles recebiam bebidas, comidas, comemoravam, eram incentivados, e o povo dominado era respeitado. Então, a primeira coisa que eles faziam era fazer oferendas aos deuses daquele povo que ele domina, mostrando para aquele povo, tá, que eles respeitam aquele povo. Tá? Então, é uma questão de mostrar o respeito. Tá? E aí não gera revolta. O exército não precisa de novo atacar, não precisa ficar dominando o tempo inteiro, não tem revolta da população ao domínio exercido pelos macedônicos, certo? Em várias situações, por exemplo, os persas, eles dividiam as cidades em satáprias. E em várias regiões, o Alexandre continuou com essa mesma divisão, certo? Ou seja, não mudava toda a estrutura do território dominado. Uma coisa que é bem interessante do Alexandre e que vai mostrar também o seu domínio é que ele incentivou a circulação de moedas para facilitar o comércio. Por exemplo, vou dar uma explicação que é atual só para a gente poder entender. Atualmente, nós temos aí o dólar, né, como uma moeda que é muito forte no aspecto comercial. Tanto o dólar quanto o euro, certo? Então, quando a gente compra um produto importado, ou o próprio Zoom, que é esse aplicativo que a gente está usando, tá? Se tu for comprar esse aplicativo, quem organizou esse aplicativo está lá na Califórnia e a compra desse aplicativo é em dólar, tá? Que é a moeda mais utilizada nas questões comerciais. E aí, para fazer frente ao dólar, a Europa fez uma moeda que é o euro. E a União Europeia, os países que participam da União Europeia, comercializam com a mesma moeda, para ter um comércio forte, para ter uma moeda mais forte. O real, né, a nossa moeda, quando ela foi criada no ano de 1994, um real era $1, tá? Era igual, a nossa moeda valorizava, a nossa moeda era o mesmo valor do dólar. Hoje, né, um real quantos dólares? É $5. Ou seja, de 1994 para cá, houve uma mudança significativa na valorização do dólar. Certo? E aí, consequentemente, a ideia de desvalorização da nossa moeda. Na verdade, é a valorização do dólar. E aí, obviamente, né, nós não acompanhamos. O que acontece para a gente poder entender? A moeda, aqui no caso do Alexandre Magno, ele fez uma moeda, porque como ele tinha um território muito grande e ele tinha o objetivo do Alexandre Magno era a questão comercial. Se eu tenho uma única moeda, o meu comércio é mais forte, tá? Então, foi isso que ele fez. Para solidificar ainda mais a questão comercial, tá? Do Alexandre Magno, ele, para facilitar esse comércio, tá? Ele cunhou, ou seja, ele começou a circular moedas, tá? Para que eles conseguissem fazer esse comércio,
certo? Então, para integrar o comércio da Ásia, da África e da Europa, ele tinha que integrar esse comércio. São 3 continentes: Europa, Ásia e África. Tá? Então, para que ele pudesse facilitar esse comércio, ou que ele pudesse integrar esses 3 continentes na questão comercial, ele facilitou, ele incentivou, tá, a circulação de moedas. Certo? Fala, Henrique, pode falar. É que o Rodrigo tinha dito que a Ana caiu, eu não sei se ela caiu. Ou ela saiu da reunião. É que tinha dito no chat. Só para avisar mesmo. Então tá. Que o Rodrigo não ligou o áudio. Tá. Não tem problema. Tá, depois a prof vê daí o que aconteceu. Certo, gente? Entenderam essa questão do comércio e a importância das moedas? Até aqui entenderam? Sim. Entenderam? Então tá bom. Meus amores, entenderam essa importância e o que a prof explicou hoje sobre a Macedônia? Ficou claro? Tranquilo? Falem comigo, por favor. Tranquilo. Sim, Tava com o áudio ligado, mas tá tranquilo. Então, olha só. Eu quero que vocês vejam o RA da página 21, façam a atividade da página 22, certo? Atividade da página 22, 22 e 23, 22, 23 e 24, dá para fazer, tá? É uma unidade. Mas a gente já vai terminar já? É uma unidade, porque a gente vai, como é que é? A unidade posterior é Império Romano, né? E essa unidade, assim como os gregos, que a gente levou tempo, tá? O Império Romano também, tá? Então, o Império com muito tempo de história e, além disso, com muitas mudanças. Então, a gente tem que ter mais tempo para poder a prof explicar passo a passo, para não virar uma confusão de muitas informações, de muitos períodos, porque Roma teve um período da monarquia, da república, do império. Então, tem muitas coisas para a gente falar do Império Romano, certo? E a Macedônia é bem tranquila no sentido de entender. É só uma passagem? Certo? Então, a gente termina já na próxima aula a Macedônia, certo? A gente vai terminar a Macedônia já na próxima aula, e aí a gente já começa o Império Romano, que vai levar bastante tempo para a gente conseguir terminar as últimas 2 unidades. Depois da Macedônia, nós vamos falar até o final do bimestre só sobre o Império Romano. Tem mais 2 unidades que falam sobre o Império Romano, de tanta informação que a gente tem durante esse período histórico. Certo? Então, de tarefa, tá? Vocês vão fazer... Tá? O RA da página 21, as atividades da 22, 23 e 24. Tá? Na próxima aula a gente corrige, a prof faz mais algumas explicações e na outra aula a gente começa o Império Romano, que é muito legal, gente. Tem tanta coisa bacana para a gente estudar o Império Romano. Tá? Então, assim, ó, muito bom estar com vocês, espero